Então, boa tarde a todas e a todos. De facto, o que a minha esposa falou, acabou de dizer, é bem verdade. Nós nos sentimos honrados pelo tempo que os irmãos nos deram de acolhimento, este envolvimento todo conosco, com o nosso ministério, o carinho que tem demonstrado e também a consideração que tem demonstrado ao ministério também, em particular da minha esposa, uma vez que conhecem mais do que a mim, mas também sinto-me, de facto, honrado, porque nós encontramos aqui uma família muito especial, e os irmãos estão de parabéns, que Deus vos conceda e vos conserve assim unidos, comunicáveis, triunfantes, operantes, relevantes nesta sociedade. E nós estamos também disponíveis para, quando os irmãos entenderem que a nossa vinda aqui fará alguma diferença para vocês, e quando sentirem que nós podemos vos ajudar em alguma área que seja da nossa competência, nós estamos disponíveis para isto. Portanto, que Deus nos ajude a continuarmos nesta cooperação. Eu não vou falar mais sobre nós, porque não temos assim muito tempo, e eu espero mesmo poder voltar aqui outras vezes. Eu quero realmente convidar os irmãos a refletir comigo no Salmo, no capítulo 1. Não sei se já está aqui a projeção, se não, vai estar, já está. Ok, pronto, eu quero, portanto, refletir com os irmãos sobre este tema, como ser diferente numa sociedade para a qual não fazemos grande diferença. Isso é um desafio, né? Eu penso que muitos de nós, e como temos aqui uma comunidade muito grande, muito expressiva, portuguesa e também brasileira, muitos de nós podemos nos sentir, às vezes, correndo atrás de tentar provar a uma sociedade que parece ter tudo, que parece não precisar de nada e nem de ninguém, e vivemos aí numa correria constante a tentar provar que, olha, eu não sou igual àquele, não sou igual a todos os portugueses. De repente, podemos encontrarmos-nos como brasileiros tentando convencer a esta sociedade que eu não sou igual a todos os brasileiros. Mas isso é uma perca de tempo, porque na verdade, o nosso objetivo deve ser mostrar a Deus que eu sou diferente. E que, através de mim, Ele poderá fazer diferença. Isso me parece ser um objetivo muito mais relevante. Portanto, eu quero convidar os irmãos a ler comigo o Salmo 1, e depois nós vamos falar com o Senhor. Então, diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Não serão assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão ou não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade ou na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece e prova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O levará à destruição. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, na Tua igreja, desejosos que o Teu Espírito nos ensine, que fale, Senhor, aos nossos corações por esta Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que possamos
viver uma vida relevante nesta sociedade, que possamos ser diferentes, para que também possamos fazer diferença. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou, portanto, convidar os irmãos a refletir primeiramente comigo numa abordagem que eu quero arriscar-me a dizer a seguinte maneira: é que Deus não fez o homem para viver pela felicidade como se tudo dependesse disso. Também, Deus não criou-nos para vivermos curvados diante do sofrimento. Deus também não criou o homem para viver com a garantia que teremos sucesso em todos os momentos, mas também não nos criou para vivermos catando os cacos dos nossos prejuízos. Não nos criou com a garantia de vitórias em todos os momentos, mas ao criar-nos, colocou à nossa disposição as armas da justiça, para que nós pudéssemos ir vencendo de batalha em batalha. E posso arriscar-me a dizer que Deus não nos fez para sermos felizes, porém para sermos bem-aventurados. E poderíamos perguntar então o que significa ser bem-aventurado. Bem-aventurado diferente da pessoa de sorte, que depende das circunstâncias da vida alheia ou circunstâncias alheias da vida. Bem-aventurado é aquele que encontra nos cuidados de Deus a razão e o curso sobrenatural para o seu dia a dia, como se a sua vida dependesse disto. Bem-aventurado, diferente do favorecido, aquele que depende de atos de bondade dos outros. Bem-aventurado, na verdade, é o agraciado de Deus. É aquele que encontra a sabedoria, que, na verdade, segundo Provérbios capítulo 8, versículo 35, a sabedoria é a árvore da vida, e quem a encontra alcança favor de Deus. Provérbios também diz que o bem-aventurado é aquele que encontra com sabedoria uma esposa sábia, porque encontra uma boa coisa e acha o favor do divino. Bem-aventurado, portanto, é diferente do conformado com os resultados do menor esforço. Bem-aventurado é o justo, cujo caminho é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Bem-aventurado foi o rei Davi, que conseguiu traduzir num poema tão bonito, um assunto tão sério. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Portanto, eu quero convidar os irmãos a refletir sobre isto, o caminho do bem-aventurado. E ele diz, portanto, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é? Ora, se nós formos parar para conhecer um pouco sobre o caráter dos ímpios, nós vamos entender com clareza por que é que Davi disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não dá ouvido ao conselho dos ímpios. E fazendo, então, uma pesquisa sobre o que significa o ímpio na perspectiva do filho de Davi, veja que coisa interessante. Aqui está o pai a escrever e, de seguida, vamos ver o filho a dizer. Davi diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu até posso imaginar que Davi tenha partilhado isso com o seu filho Salomão. E Salomão, depois de crescido, ele escreve estas palavras dizendo aqui: quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não é piedoso, que é naturalmente vazio de Deus. Por que é que nós não convém
ao cristão ou ao ser humano dar ouvido aos conselhos do ímpio. Como ser diferente numa sociedade para a qual provavelmente nós não fazemos a menor diferença. Então, o primeiro conselho é esse: não andar segundo o conselho dos ímpios. O ímpio vive na escuridão e não sabe em que tropeça. O ímpio traz tristeza para uma cidade inteira e a sua morte não faz falta a ninguém. Segundo Provérbios, o objetivo do ímpio é criar problemas. O conselho do ímpio é enganador. O conselho do ímpio provoca violência e sangue. O ímpio passará vergonha. O ímpio é cruel e desconhece o afeto e não retribui o carinho. O ímpio é amaldiçoado. A vida do ímpio é curta, cheia de tristeza. E o que segue o ímpio, ou quem segue o ímpio, passará fome. Isso tudo nós encontramos em Provérbios. Podemos ali encontrar nos capítulos 15, 16, 17, 18, 19 de Provérbios. Davi diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas ele ainda continua dizendo sobre o ímpio. O ímpio será desmascarado. Deus não ouve a oração do ímpio. O ímpio só fala maldade. O ímpio será destruído. O ímpio é covarde. Ninguém quer ser confundido com o ímpio. O ímpio não merece confiança. O ímpio é mentiroso. O ímpio é corrupto. O ímpio não tem paz. O ímpio será julgado sem misericórdia. Este é o ímpio cujo conselho traz desgraça para quem o segue. Então, se você quer ser diferente numa sociedade para a qual você poderá, talvez, não fazer grande diferença, não ande segundo o conselho dos ímpios. Mas Davi não para por aí, e ele diz assim: não se detém no caminho dos pecadores. E eu coloquei ali uma fruta, que pode ser uma maçã, para quem quiser, mas pode ser uma cereja para quem não gosta de maçã. Não interessa. Este fruto aqui me faz lembrar exatamente o fruto do conhecimento do bem e do mal. Você sabe que quando Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós encontramos uma imagem muito interessante, porque a Bíblia diz que Deus colocou no meio do jardim, plantou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E colocou também no mesmo jardim a árvore da vida. Porém, a árvore da vida, para você encontrá-la, tem que andar no caminho dela, segundo Provérbios. Quem a encontra, achará vida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, me parece que ela estava muito mais à vista, muito mais acessível, muito mais perto de Adão e de Eva. Estava mesmo plantada ali, a algures, provavelmente muito fácil, de acesso muito fácil, no meio do jardim. Ora, eu acredito mesmo que a árvore do conhecimento do bem e do mal, para Adão e para Eva, foi mesmo uma árvore de verdade, que dava um fruto, embora o pecado não estava no fruto, mas no coração do homem, que Deus não fez o homem igual a ele. Só quem é santo, perfeito e incapaz de pecar é Deus. O homem, ele na sua perfeição, ele exerceu dentro da sua própria perfeição a sua capacidade de escolher entre o bem e o mal. E então foi lá Adão e deu uma mordidela na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Davi diz assim: olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, parece que eu estou ouvindo Davi dizendo assim, que não anda no caminho que vai levar à árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Qual é o caminho dos pecadores? Vamos ver aqui. Os pecadores são: o pecador rejeita o conselho de Deus. O caminho dos pecadores traz destruição para ele mesmo. Os pecadores serão destruídos.
O pecador não é uma boa referência para os outros, segundo Provérbios de Salomão. Os pecadores são falsos, os pecadores já estão condenados. Os pecadores não fazem bem sem pecar. A Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem e que nunca peque. O pecador, mesmo fazendo bem, ele peca. Há sempre um interesse por trás. Sabe aquele provérbios que nós, ou aquele ditado que nós costumamos dizer, não há nada de graça neste mundo, não é? Ninguém dá nada de graça. Há sempre um interesse por trás. Seja um interesse benéfico, seja um interesse justo, lícito ou injusto, mas há sempre um interesse. Os pecadores não fazem o bem sem pecar. Não há ninguém que faça o bem e que nunca peque, segundo João ou Tiago. O caminho dos pecadores é o caminho da corrupção, o dinheiro. Eu lembro que alguns adolescentes e até mesmo júniores com os quais nós trabalhamos, muitas vezes nos perguntam assim: puxa, mas se Deus sabia que nós, ou que Adão ia pecar, por que ele não tirou a árvore de conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Assim ele não teria pecado. E então coloquei a situação desta maneira. Vamos refletir o seguinte: o dinheiro é bom? Você gosta de dinheiro? Você quer trabalhar para ter uma boa profissão e ganhar um bom dinheiro? Você sabia que o dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal? Então nós podemos dizer assim: se por causa do dinheiro as pessoas matam, se por causa do dinheiro as pessoas roubam, por causa do dinheiro as pessoas se corrompem, então por que é que Deus não tira o dinheiro? Você quer que Deus tire o dinheiro da sua família? Você quer que Deus tire a possibilidade de você ganhar o seu dinheiro? Vão dizer assim: não. A verdade é o seguinte, é que a nossa natureza não sabe lidar com uma coisa chamada conhecimento do bem e conhecimento do mal. Sabe por quê? Porque Adão, parece que Deus estava a dizer a Adão: olha, não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, tu vais perceber que vais começar a morrer. Vais perceber que, afinal de contas, tu não passas de uma poeira. Vais perceber que, afinal de contas, não és ninguém. E não sabes lidar com o bem, muito menos com o mal. E é isso que acontece conosco. O ser humano, ele é tão pecador, e foi o que aconteceu com Adão. O ser humano é tão pecador que descobriu que o bem é tão bom que é capaz de cometer o mal para conquistar o bem. E descobriu também que o mal é tão mal que é capaz de cometer o mal para sacrificar alguém. Nós não sabemos lidar nem com o bem, nem com o mal. Era isso que Deus estava a dizer: olha, não ande pelo caminho do conhecimento do bem e do mal. Ande pela árvore da vida, porque ela é o caminho da sabedoria. Quem a acha, quem a encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Então nós pegamos o dinheiro e transformamos o dinheiro no mal. Nos corrompemos, nos vendemos os outros, vendemos os nossos valores, trocamos por uma vil moeda de prata, como fizeram os irmãos de José e como fez Judas. Nós sabemos, por exemplo, que os alucinogênicos trazem uma sensação espetacular, maravilhosa, aqueles que já provaram. As drogas sintéticas, as drogas naturais. Mas o que é que o homem faz com isso? Torna-se viciado. As drogas representam também um estágio do caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores também é o sexo. O sexo não é bom? É, mas por causa do sexo destruímos as famílias. Por causa do sexo morremos. Por causa do sexo nos corrompemos. Por causa do sexo destruímos sonhos. Por causa do sexo destruímos uma construção de uma igreja que levou tantos anos para ser edificada.
por causa da falta de sabedoria, por causa da disciplina do sexo, por causa da falta de conhecimento e de discernimento, nós transformamos naquilo que Deus fez para a nossa recriação e para a própria sua glória, transformamos no mal. Sabe por quê? Porque nós não sabemos lidar com o bem se não for através do caminho da árvore da vida. O sexo não é pecado nem é mal, mas nós transformamos o sexo no princípio da separação, do divórcio, da desgraça de tanta gente. A justiça dos homens, os tribunais, todos corrompidos. Nós não sabemos lidar com isto. Juízes, tribunais comprados, vendidos, por causa do dinheiro, por causa das conveniências, por causa do poder. Nós não sabemos lidar. Aí Deus diz assim para Adão: não dê uma mordidela na árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes, porém, ande no caminho da vida. Discoteca, tá vendo aquele balãozinho ali vibrando, não é? As músicas. É verdade. É tão bom a música, não é? É tão boa a noite. Passar a noite em Lisboa. Lisboa é considerada uma das noites mais cool da Europa, mais excitantes da Europa. No entanto, o que é que nós fazemos com a noite? Vocês não se lembram ou não acompanharam? Me parece que a semana passada, aqui na Holanda, próximo, morreram 3 portugueses. Não sei se acompanharam isto. 3 jovens portugueses que vieram da noite e espeitaram um carro num poste. O carro deles, um Fiesta, ficou amassado, feito uma bola de papel. Os 3 morreram e o acidente foi tão aparatoso e tão brutal que foi preciso pedir aos parentes para trazerem ou mandarem radiografias da dentição de cada um para comprovar se eram eles mesmos. Vieram da noite. Tantos casos nós encontramos de pessoas que poderiam aproveitar a diversão, mas que transformam a diversão num fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que o bem é tão bom que para conquistá-lo, o caminho do pecador é este. Descobre que o bem é tão bom que para conquistá-lo é capaz de transformar, de usar o mal, de cometer o mal. E o mal é tão mal que podemos usá-lo contra os nossos inimigos. O álcool. Quem é que não gosta de tomar uma boa garrafa de vinho? Há pouco? Não. Alguns de vocês tomaram, com certeza. Estavam à espera que eu dissesse há pouco eu tomei, né? Há pouco alguns de vocês tomaram, com certeza. Qual é o mal? Quem é que não aprecia um bom vinho do Porto? Mas por causa desta garrafa e deste copo, nós destruímos famílias, violentamos esposas, violentamos pessoas, tratamos mal os outros, metemos-nos num carro sem qualquer disciplina. Que coisa terrível. E Deus fez o povo português para produzir o melhor vinho do mundo. Não é verdade? Há pouco tempo, não sei se eu vi esses dias, saiu, o vinho português foi novamente eleito o melhor vinho do mundo. Não há pecado no vinho. Embora nós encontramos um versículo na Bíblia que diz assim: não olhes para o copo quando te parece vermelho. Aí diz assim: bom, então eu não vou tomar vinho, então eu vou tomar uma bagaceira porque é branca. Não tem a ver nada com isso. Por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, vocês sabem que no Brasil nós temos problemas com isso, né? Os brasileiros ainda não conseguiram se desvencilhar desta questão, ainda não resolveu essa questão sobre a bebida alcoólica. Eu tenho, por exemplo, eu conheço uma pessoa, não vou dizer a proximidade dela, senão estarei sendo talvez injusto, mas eu conheço uma pessoa que na casa dela, ela não se importa que a gente tome um bom vinho. Mas quando vamos a um restaurante, se eu pedir uma imperial, ele fica escandalizado. Eu fico pensando, mas por quê? Será que é porque o imperial é amarelo e espuma? Ele associa isso, então, aos bêbados?
Mas eu acho que um copo de vinho, para quem não sabe tomar, pega tanto quanto um copo de imperial. Eu não sei qual é a diferença aqui. A verdade é que nós não sabemos lidar com o conhecimento do bem, nem com o conhecimento do mal. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? O escarnecedor é debochado, o escarnecedor nunca terá a graça de Deus. O escarnecedor não sabe lidar com a crítica, não tolera quem o repreende, é ignorante, será julgado, vive embriagado. O escarnecedor não respeita ninguém em nenhuma cidade inteira, não ouve o conselho, vive rodeado de más companhias. Este é o escarnecedor. Então, nós já vimos aqui 3 características de pecadores. São 3 palavras para dizer exatamente a mesma coisa, o tipo de caráter que o ser humano tem. Ele pode ser um ímpio, pode ser um pecador, pode ser um escarnecedor. Todos são pecadores. Aí eu pergunto a você, em qual dessas características muitas vezes você se vê? Em qual dessas listas você se encontra? Sabe o que acontece? Não há uma lista que eu diga assim, bom, essa lista toda sou eu. Mas, de repente, poderá haver em um desses pontos, em uma desses caráteres, atitudes em que eu posso ser encontrado repetindo isto, replicando isto. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cujo caráter não pontua em nenhuma dessas listas. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui vem novamente a figura da árvore, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Essa figura de árvore é uma figura muito própria da Bíblia, porque nós vamos ver ela sendo repetida em vários lugares na Bíblia, em vários momentos da história, tanto no Jardim do Éden, como em várias outras passagens da Bíblia, até mesmo quando Jesus nos compara com a nossa íntima comunhão com Ele. Eu sou a videira verdadeira e vocês fazem parte dessa videira, porque vocês são as varas. Toda vara que em mim não der fruto é cortada, mas aquela que dá é trabalhada, é disciplinada, é limpa para que continue frutificando. Então, nós já podemos ver por aí que o prazer do Senhor e a sua lei na qual nós meditamos, na verdade, é o princípio para a bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e medita de noite. A minha esposa e eu estamos bastante empolgados porque há pouco tempo nós compramos uma enciclopédia da Bíblia, chama-se a Bíblia 2000, são 18 volumes. E nós nos propusemos a ler a Bíblia inteira este ano através dessa enciclopédia. Nós ainda não conseguimos fechar o capítulo de Êxodo, o livro de Êxodo, mas falta-nos apenas 4 ou 5 capítulos para fechar. Já lemos o livro de Gênesis, Êxodo, Juízes e Ruth. Que coisa espetacular está a ser essa leitura, porque nós estamos redescobrindo uma história que completa, que liga toda a história da Bíblia e que tem a ver conosco. Nós estamos redescobrindo uma inspiração de um Deus que sente saudades de Adão. E eu estava há pouco, quando estávamos a cantar aqui, eu estava dizendo assim, Senhor, aqui uma comunidade portuguesa tão bonita, e me parece que o Senhor criou Portugal, ou os portugueses, e colocou no mundo, para dizer ao mundo inteiro, aonde quer que eles estejam, porque a história de Portugal conota isso, denuncia isso. Foi um povo criado por Deus para espalhar-se pelo mundo, como se Deus estivesse dizendo ao português Adão, espalhem-se, dominem a terra. E colocou no vocabulário português uma palavra que não existe em mais lado nenhum, saudade. Para dizer ao mundo que Deus sente saudade de Adão. Deus continua perguntando a Adão, onde estás? Será que estás no caminho dos pecadores?
Ora, Deus encontra Adão sentado na roda dos escarnecedores. Ora, Deus encontra Adão dando conselho, dando ouvido aos conselhos dos ímpios. Mas Deus continua perguntando: Adão, onde estás? E Deus fica à espera que um Adão, talvez português, diga assim: c'est moi. É assim. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Porém, não são assim os ímpios. Os ímpios não são assim. Os ímpios não reconhecem o conselho do Senhor. Os ímpios não aceitam a repreensão de Deus. Os ímpios têm um coração obstinado e rebelde. E a Bíblia diz que a sua vida será como uma vida sem sentido. Será como um vento, será como uma palha que o vento espalha. E ele fala de palha. Você já viu palha plantar e dar alguma coisa? A palha é a última coisa que é a última figura de uma árvore completamente ressecada ou ressequida. Não serve para nada. Esta é a vida do ímpio. É como uma moinha que o vento espalha. Não tem qualquer sentido. Mas não são assim os justos. Os justos são diferentes. Porque o ímpio, ele não resistirá ao juízo. Muito menos achará um ímpio na congregação dos salvos, dos justos. Não. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. A Bíblia diz que o caminho dos justos é como um sol que vai resplandecendo, resplandecendo cada vez mais até ser dia perfeito. Esse dia perfeito será naquele dia que os santos estarão congregados. E Deus dará a cada um seu louvor. E nós ouviremos de Deus assim: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Este é o caminho dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Para encerrar, eu só vou dar aqui 5 conselhos. Primeiro, segundo, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, que nós não pertencemos mais a este mundo. O cristão não pertence a esse mundo, nós nascemos de novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Deus fez de novo, fez uma outra coisa de nós. Gerados de uma semente incorruptível. Nós não pertencemos mais a este mundo, mas nós podemos ser diferentes numa sociedade para a qual, provavelmente, não fazemos qualquer diferença. Você sente-se assim nesta cidade? No meio de luxemburgueses que desconhecem a Deus, talvez estes, e que pensem que eles não precisam de nada, têm tudo, têm dinheiro, têm segurança, têm todos os cuidados garantidos, têm tudo o que precisam, podem inclusive socorrer a outros. Como falar de Jesus para essas pessoas? Só uma maneira, é você vivendo uma vida segundo o conselho do Senhor. Não andando no caminho dos pecadores, não se assentando na roda dos escarnecedores e não dando ouvido a conselhos de ímpios, sendo diferente nesta sociedade. Você não pertence mais a este mundo. Segundo, você nasceu de novo. Deus nos gerou outra vez. Deus nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nós fomos novamente gerados em Cristo. Conforme Pedro, 1 Pedro 1, versículo 23. Depois, a Bíblia diz que nós fomos resgatados deste mundo, como eu já falei, para o reino do Filho do seu amor, através do sangue de Cristo. A Bíblia diz, considere isto, não foi com ouro, nem com prata, nem com coisas preciosas, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. A palavra vã é a mesma, tem o mesmo significado da palavra vaidade, que vai exatamente significar a mesma coisa que Davi disse, são como uma moinha que o vento espalha.
Vocês não foram comprados por pouco preço para ser retirado. Eu pergunto a vocês, que vantagem Deus viu em mim, em si, em nós? Por que é que Deus olhou para nós como moinhas que o vento espalha? Ele disse assim, eu vou fazer desta palha seca uma semente que frutifica. Se não for pelo sangue do Filho do seu amor. Você não pertence a este mundo. Foi gerado de novo. Foi comprado pelo sangue daquele que não ficou morto e ressuscitou para garantir a nossa vida. E o conselho de Deus para nós é o seguinte. Portanto, amigos, vede que vocês estão rodeados por uma grande testemunha, uma grande multidão, uma nuvem grande de testemunhas. Portanto, andem de forma justa, desembaraçada. Provérbios diz que confia no Senhor, faça o bem e Ele desembaraçará as tuas veredas. Hebreus nos explica isso. Ele diz, veja, tenham atenção, porque vocês estão rodeados, nós estamos rodeados por uma nuvem grande de testemunhas. Portanto, tenham atenção na vossa maneira de viver. E 2 Pedro, finalmente, diz assim, que Deus nos deu tudo que nos é necessário para termos uma vida vitoriosa. Não é querendo provar à sociedade lá fora que você é diferente de outros portugueses, porque você não deita lixo no chão, porque você não inflige as leis de trânsito, porque você paga as suas contas em dias, porque você chega no horário correto do trabalho, que você trabalha um pouco até mais, porque você cumpre com as suas obrigações fiscais. É mostrando que Jesus Cristo é refletido no seu caráter, no seu viver. Porque a Bíblia diz que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não estão fazendo nada além da vossa própria obrigação. Portanto, Jesus diz que nós somos sal da terra, somos luz do mundo, e é nisto que nós faremos toda a diferença. Deus nos deu, se você sente-se impotente, leia 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deus nos deu tudo que diz respeito à vida vitoriosa, para que nós pudéssemos viver de forma diferenciada. Portanto, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual deu seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem. Agora, deixa-me só encerrar com uma conclusão aqui muito importante. Veja só, muitas vezes nós pegamos o texto da Bíblia e dizemos assim, Senhor, está aqui a tua palavra, eu exijo, eu espero, eu ordeno, eu libero esta bênção para mim, porque tu prometeste e aqui hás de cumprir. E a Bíblia diz assim, que aquele que crê em Jesus, se creres, está em mim e eu em vós, e pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Lembra disso? Perceba bem, João escreveu isto, Jesus está falando sobre a intimidade do crente com ele. Ele está falando sobre a videira. E ele diz assim, se vocês estiverem em mim como galhos, e eu estiver em vocês como poder, vocês pedirão tudo o que quiserem, e vos será feito. Jesus está a falar de árvore. Aí eu pergunto a você, se você é um galho, numa parreira, numa videira, melhor dizendo, se você é um galho numa videira, eu lhe pergunto, numa videira, o que é que de melhor um galho poderia pedir à videira? Se a videira disser assim, olha, galho, estás em mim e eu em ti, pede o que queres, que eu te farei. O que é que você acha que o galho pediria? Dentro do ensino de Jesus. Senhor, que eu frutifique.
Só que nós somos tão pecadores que pegamos isso e dizemos: Senhor, eu quero um carro melhor. Senhor, eu quero um emprego melhor. Senhor, eu vou para Luxemburgo e a tua palavra diz que pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Eu quero um emprego e eu quero uma vida digna. Senhor, dá-me um casamento melhor. Não foi isso que Jesus disse? Jesus estava à espera que o galho diga assim: Senhor, que eu dê frutos. Isso basta. Agora vou dizer mais uma coisinha que vai nos incomodar um bocadinho. A palavra frutos aqui é aquilo que a gente produz para o Senhor. Quando o Senhor Jesus disse para aquele homem que ganhou um talento e disse: olha, você deveria colocar esse talento, ao invés de enterrá-lo, você devia ter colocado no banco, para que ele pudesse dar juros e entregar juros ao dono do talento. Mas antes, porém, você enterrou o talento e agora vai ser colocado na prisão, não é isso? Não é esta passagem que diz isso? Aquele que recebeu 5, granjeou 10, o que recebeu 2 fez mais 2 e entregou 4, e aquele que recebeu 1 disse: eu não tenho poder para nada, não tenho capacidade, também ele deve ser um cara muito exigente, não vai gostar do que eu estou a fazer, vou esconder. E escondeu. E Jesus diz assim: deveria ter colocado no banco para dar juros. Sabe o que significa a palavra juros no grego? Filhos. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu carro, nem a sua casa, nem a sua família. Isso é seu, lhe pertence. Deus te deu. O que Deus quer é aquilo que só Ele pode ter. Pessoas. Você está num país que Deus plantou você num ribeiro de águas correntes, porque aqui Deus abençoa. Esse país é um país abençoado, é ou não é? Ninguém pode dizer que não. Esse país frutifica. Esse país abençoa. Você está plantada junto a ribeiros de água. Você tem que dar frutos para o Senhor. Que Deus lhe abençoe. Que Deus me abençoe e nos abençoe a não darmos ouvidos aos conselhos dos ímpios. A não nos determos no caminho dos pecadores. Veja só, a questão não é caminhar com eles. Nós até podemos caminhar com eles. Não podemos determos-nos. E nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Okay? Quando alguém nos convida para sentar na roda, é porque ele acha que nós já pertencemos à roda. Você até pode chegar, você até pode sentar por um momento e diga assim: olha, eu vou levantar, follow me. Vem comigo. E você vai resgatando pessoas para o reino do Filho do seu amor.